Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Paz e alegria no Cristo ressuscitado. Querido irmão, querida irmã, você está ouvindo mais um podcast rumo ao domingo. Um caminho de preparação para encontrar o Senhor. Este Deus que nos vê, nos ouve e nos fala por meio da liturgia dominical. A liturgia do domingo é sempre um ponto de encontro. Encontro com o Deus vivo e verdadeiro. Neste domingo da Quaresma, nos aproximamos ainda mais da grande solenidade pascal. E por isso, a Igreja o chama Domingo Letare, ou Domingo da Alegria, pois o Cristo ressuscitado é o motivo, o fundamento da alegria cristã. E participar bem do tempo quaresmal é poder ir preparando o coração para este grande evento que nos causa grande alegria. E neste domingo, a liturgia nos apresenta, no encontro de Jesus com o cego de nascença, mais uma bela catequese batismal. Sim, é um convite da Igreja para reafirmarmos o nosso batismo, para melhor vivermos esta graça que recebemos por meio deste sacramento. A narração da cura do cego de nascença tem como objetivo, primeiro, revelar a pessoa de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, que se torna luz que ilumina o mundo, luz que ilumina a vida de todo ser humano. Mas ao mesmo tempo, na medida em que Cristo se revela como luz do mundo, nos mostra também que todo aquele que com ele se encontra deve se tornar testemunha da luz, iluminando os lugares e as pessoas por onde passam. Assim o é no cristianismo primitivo. O batismo era também chamado como sacramento da iluminação. E São Paulo, na segunda leitura, chama os batizados de filhos da luz. O discípulo de Cristo deve ser caracterizado e assim deve viver como filho da luz, luz que ilumina também o mundo. Como é bonito, por exemplo, o símbolo de receber a vela no batismo, pois nos mostra que a partir daquele momento recebemos a luz de Cristo para iluminar o mundo. Como é importante e significativo o símbolo da luz nas Sagradas Escrituras. Além de ter por si só um grande significado, nos mostra também que a luz é um caminho para conhecermos a verdade que nos garante a vida, pois é ela quem liberta o ser humano de suas amarras e escravidões. A verdade para o batizado não é uma teoria, mas sim uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo, o Verbo de Deus que está no nosso meio. É em Jesus Cristo que o ser humano descobre quem é Deus, o verdadeiro rosto do Pai, mas também quem é Ele mesmo. Ou seja, Jesus nos mostra quem é Deus, mas nos mostra também quem somos nós. Porém, este caminho não se faz por pura iniciativa humana, mas sim contando sempre
com a graça de Deus. Por isso o batismo se torna tão necessário na vida do ser humano, pois o batismo é justamente a porta de entrada, o caminho pelo qual esta graça, a via ordinária pela qual esta graça entra na nossa vida e nos ajuda a melhor conhecer a verdade. E encontrando-se com a verdade, o batizado é desafiado a reconhecer e discernir o que é verdadeiro e o que não é. O que de fato é o plano de Deus para si e para a humanidade e o que é mentiroso, ilusório na sua vida. O cego que começa a enxergar representa exatamente o ser humano que é capaz de reconhecer a verdade e, portanto, não se deixa aprisionar pela mentira usurpadora. O Evangelho nos apresenta de forma didática este caminho rumo à verdade. E eu gostaria aqui de frisar 2 versículos que nos mostram 2 atitudes nesta bonita narração, que é o fato de ungir e o lavar os olhos. Já na primeira leitura, a unção aparece de modo tão profundo e significativo. Todo batizado é, pelo Espírito Santo, ungido. Mas assim diz o texto evangélico: Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. A expressão grega traduzida por colocar sobre os olhos é uma palavra que significa unção. No Antigo Testamento, é um verbo usado para ungir os reis e, portanto, torná-los sacerdote e profetas. O que acontece também com o batismo, pois todo batizado é ungido como rei, profeta e sacerdote. Portanto, o gesto de Jesus adquire um sentido mais profundo. Ungindo o cego com a argila da terra e a sua saliva, ele nos recorda o ato primordial de Deus ao criar o ser humano. Esta é a primeira experiência de encontro com a verdade. O homem que toma consciência do que ele é, isto é, uma criatura de Deus, intimamente ligado à terra, mas que recebeu um sopro divino e por isso não pode negar a sua natureza transcendente. Reduzir o ser humano a um animal terráqueo é torná-lo cego, é impedi-lo de ver algo tão essencial na sua própria natureza, é reduzi-lo, sem dúvida. Esta é uma das verdades mais contestadas por ideologias materialistas que reduzem o ser humano, que o aprisionam a mundos inferiores, que o vê a partir somente do materialismo, impedindo de ser ele mesmo e viver a sua verdade. O segundo elemento é quando diz Jesus: vai lavar-te na piscina de Siloé, recuperando aqui a verdade fundamental da sua existência. O cego precisa dar um passo a mais. Agora entra no nível da obediência. Ele precisa obedecer o que diz Jesus e ir à piscina para lavar-se. O lavar-se significa mergulhar em Siloé, ou seja, esta palavra que tem o significado de enviado. O próprio Jesus, um pouco antes, afirmara ser ele o enviado do Pai, quando diz: é necessário realizar as obras daquele que me enviou. Simbolicamente,
O homem que foi ungido, que recebeu gratuitamente o dom de Deus, como é o batismo, agora precisa mergulhar em Cristo, tornar-se um discípulo dele para continuar o conhecimento da verdade que liberta. Paralelamente, todas as outras pessoas se opõem a esta verdade. Não querem aceitar o fato daquele homem ter sido curado, agora enxergando a verdade. E vejam que bonito. Todo batizado é também um enviado. Todo batizado se torna um missionário que deve ajudar os outros a conhecerem a verdade, sendo eles mesmos a luz que ilumina o caminho de todo ser humano. Por isso, o batizado é alguém que leva Cristo às pessoas, que anuncia Cristo, que ajuda a curar a cegueira do mundo, que ajuda a cada ser humano também mergulhar no mistério de Cristo, morto e ressuscitado. Ser batizado, portanto, é ser iluminado por Cristo e iluminar o mundo como verdadeira testemunha que não tem medo de levar a verdade, de anunciar a verdade, mas que percebe a urgência deste anúncio. Caso contrário, meus irmãos, não iremos ter um mundo de luz, pois o mundo precisa urgentemente de verdadeiros cristãos que se tornem luz para toda a humanidade. Que a Virgem Santíssima nos ajude a fazer a experiência daquele cego, nos ajude a ter a nossa cegueira curada, nos ajude a ver a verdade, a enxergar a luz e ser para o mundo luz. Tudo isso nós pedimos por intercessão da nossa querida e amada Mãe, a Virgem Maria. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como propósito deste domingo, queremos aqui lhe aconselhar a chamar alguém, convidar alguém a ir à missa neste domingo, pois é lá o encontro com a verdade, com a luz verdadeira que ilumina todo mundo.